Nesse tempo a gente tem visto muitas pessoas, muitos cristãos, com a sua fé sendo abalada. Ainda que as pessoas abram a sua boca e digam assim: não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas as pessoas têm profetizado e têm aberto sua boca para dizer que crê em Deus, mas as suas atitudes têm sido contrárias. As suas atitudes têm sido contrárias àquilo que você crê. A atitude, o seu caminhar, o seu andar, o seu falar, o seu agir, ele tem que ser conforme a sua fé. Quando você está passando por problema, por luta, problema no casamento, problema financeiro, se isso te abala, se isso te atinge, você perde a vontade de ir para a igreja, você perde a vontade de congregar, você perde a vontade de orar, é porque a sua fé ainda não está em Jesus. Porque quando a sua fé está em Jesus, pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você crê que você não vai ser atingido, porque é o Senhor que guarda você, amém? É o Senhor que protege você. Você quer ver um crente, se ele está bem em Jesus, se ele está firme em Jesus, quando ele está passando problema? O cristão, quando ele está passando problema, ele glorifica a Deus, chora aos pés de Jesus, mas depois ele enxuga a lágrima e continua ali, em pé diante do Senhor, crendo. Um cristão que tem uma fé meia boca, podemos dizer, que não tem fé, ele se abala pelo problema, perde a vontade de ir para a igreja, perde a vontade para orar, chega na igreja, não tem vontade de fazer nada, vai para a igreja por causa da obrigação. Por quê? Porque essa pessoa está servindo a Deus por causa das bênçãos. Você não serve a Deus por causa da bênção. As bênçãos é uma consequência que vai vir sobre a sua vida. Todos aqueles que são filhos de Deus são abençoados, diga amém. Todos aqueles que servem são filhos de Deus, são abençoados. Filho não precisa mendigar nada do pai, porque o pai, ele sabe as suas necessidades. E se você é fiel a Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades, amém? Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ah, pastor, eu não quero ir para a igreja porque eu estou passando a luta. É exatamente porque você está passando pela luta que você tem que vir para a igreja. É exatamente que você está enfrentando o problema que você tem que vir para a igreja. É exatamente quando tu está enfrentando problema no casamento, com os filhos, é que tu tem que se aproximar de Deus. Porque eu vejo pessoas passando por luta, a primeira coisa que ele faz é fechar a cara, fazer o biquinho de pato, para que todo mundo veja que ele está passando por problema. Não, meu irmão, quando você está passando por lutas e dificuldades, corra para os pés de Jesus, aleluia, corra para os pés de Jesus. Mas parece que quando as pessoas estão passando problema, eles começam a sentar na primeira cadeira, aí vem um problema, segunda cadeira, vem um problema, terceira cadeira, depois ele está lá na porta, só de braços cruzados, esperando ir embora. E não é assim. Quanto mais lutas você passar, mais para o altar você tem que correr, amém? Foi assim com Ana. Ana estava passando luta, provação em casa, Penina ali, oprimindo ela, mas ela correu para o altar do Senhor. Você está passando por luta, meu irmão, você não tem que se desviar não, você não tem que se distanciar do caminho de Deus não, você tem que correr para o altar do Senhor, você tem que correr para os pés do Senhor, amém? Deixa eu dizer para você, querido, a sua vida não é medida pela vida daqueles que vivem lá fora. A sua vida, ela está entregue nas mãos do Senhor. É Deus quem cuida de você, é Deus quem guarda a sua casa. Ei, Asaf, quando ele parou de olhar para o Senhor, ele começou a olhar para o ímpio. Ele começou a olhar com quanto o ímpio, entre aspas, era abençoado, e os seus pés começaram a sair do caminho do Senhor. Quando você para de olhar para o Senhor e começa a olhar o que está no mundo, o que está fora, os seus pés começam a se distanciar da presença do Senhor, porque o Senhor te fez para você olhar para Ele. A sua visão tem que estar nele, o seu coração tem que estar nele, os seus sonhos tem que estar nele. E quando você está no Senhor, meu irmão, é Deus quem cuida de você, é Deus quem te prospera, é Deus quem te cura, é Deus que traz libertação sobre a sua vida. Mas quando a tempestade vem contra as nossas vidas, quando o vento sopra contra as nossas vidas, sabe o que é que eu entendo, irmão? A gente não pode ficar no barco, a gente tem que fazer igual Pedro. Você lembra da história de Pedro? Lá em Mateus capítulo 14, Pedro, a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos entrar no barco. Jesus vai orar, fica para orar pela madrugada, os discípulos entram no barco. No meio do mar, na tempestade, o vento começa a soprar, sopra daqui, sopra de lá, a água entra no barco, parece que o barco vai afundar. E de repente, aqueles 12 homens no meio do mar, lá vem um homem andando sobre as águas, um olha para o outro e fala: é o fantasma. Todo mundo assustado, todo mundo ali preocupado. Jesus fala assim: não tema, sou eu.
No meio da tempestade, você tem que ouvir a voz de Jesus. No meio dos problemas, você tem que ouvir a voz de Jesus. Quando você estiver pensando em desistir, você tem que ouvir a voz de Jesus, porque no meio da tempestade existem muitas vozes falando, mas você tem que discernir a voz correta, a voz do Senhor na sua vida, a voz daquele que te direciona. Pedro falou assim: Senhor, se realmente é o Senhor, faz com que eu vá até o Senhor. Sabe o que acontece? Jesus fala: então vem, Pedro. O que é que o Pedro faz? No meio da tempestade ele anda sobre as águas. Sabe, irmão, no meio da tempestade é um bom momento para você demonstrar a tua fé em Jesus. No meio dos problemas é um bom momento para você demonstrar a sua fé em Jesus. Não é um momento de desistir, não é um momento de parar, é um momento de exercer a fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: porque no momento das tribulações os crentes fica tudo melindroso? Já observou? Não sei se aqui tem, né? Mas você observa os crentes: porque não vai para a igreja? Ah, porque é muita luta, porque é muito problema, porque é muito desafio, é porque eu não aguento mais ir, eu não aguento mais orar, eu não aguento mais buscar. Então quer dizer que as tribulações, os problemas te distanciam de Deus? Não, irmão. O verdadeiro crente, com os problemas, com as dificuldades, com as tribulações, ele se aproxima de Deus, ele se aproxima do Senhor. Os problemas não tem que te distanciar do Senhor, as dificuldades não tem que te distanciar do Senhor, pelo contrário, tem que te aproximar, tem que te fazer andar sobre as águas, tem que te fazer exercitar a sua fé. Eu não sei qual é o evangelho que nos faz desistir no meio do problema. Tem pessoas que você pode analisar, você que está pela internet aí, pelo Facebook, quantas pessoas abandonaram Jesus por causa de quê? De problema. Quantas pessoas abandonaram a caminhada de Jesus por causa da tribulação, sendo que a Bíblia vai dizer que a tribulação, ela produz em nós perseverança, ela produz em nós esperança, ela aumenta a nossa fé. Aleluia. Sabe, muitas vezes o sentimento de dor e medo, ele impera mais do que a nossa fé. Você pode ver todo irmão, quando você vê ele sorridente, dizendo aleluia, glória a Deus, chorando no culto, porque ele está com dinheiro no bolso, está com dinheiro na conta, a geladeira está cheia, está tudo. Agora quando ele começa a passar a provação, irmão, ele já chega na igreja: pode, Senhor. Você quer o contrário, chega falando: paz, o que foi? Não, porque eu não estou vendo, minha vida não está boa não. Irmão, só o fato de Jesus estar com você já é uma vida maravilhosa. Você tem que parar de vir para o culto com a cara de limão azedo. Você tem que parar de vir para o culto parecendo que todo mundo, parece que todo mundo é o teu inimigo, todo mundo é culpado pela luta que você está passando. Não, a luta é normal na vida do crente. E cada um vai ter a sua. Você não vai ter a minha, nem eu vou ter a sua, mas cada um vai ter a sua, e cada um tem que carregar a sua cruz, e não pode colocar a culpa no outro. Imagina, eu estou carregando a minha cruz aqui, e de repente eu jogo para Elisaldo e dizer: culpado é tu, Elisaldo. Ninguém é culpado. Cada um tem a sua cruz, irmão, e cada um tem que ser vencedor naquilo que Jesus permitiu você passar. Ah, porque a vida do irmão é melhor do que a minha. Olha Asaf dizendo assim, porque a vida do ímpio é melhor do que a minha. Ei, irmão, enquanto você olha para os outros, enquanto você olha para quem está prosperando, enquanto você olha para quem está se dando bem, você está esquecendo de você, você está esquecendo de você ficar firme, você está esquecendo de você buscar a Deus. Para de olhar para os outros. O segredo do sucesso não é olhar para quem caiu, para quem levantou, para quem está bem ou quem está mal. O segredo do sucesso é você olhar para você, olhar como é que está a tua vida com Deus, olhar como é que está, meu irmão, a tua caminhada com o Senhor, e você saber que você é capaz, porque Deus confiou em ti. O problema é que o ser humano, eu e você, somos expert de arranjar culpado pelos nossos fracassos. Eu preciso te dizer isso. Nós somos expert para arranjar culpado pelos nossos fracassos, mas a grande característica de um vencedor é pessoas que reconhecem os seus próprios erros e os seus próprios fracassos, e aprende com os seus fracassos e não culpa ninguém.
Aleluia. Quando as pessoas abandonam, saem da igreja, o que é que as pessoas saem dizendo? A grande maioria: por causa do fulano, por causa do irmão Francisco, por causa da irmã Elisalda, por causa do missionário Alexandre, por causa do irmão Raimundo, por causa do Raífe, por causa do irmão Antônio. Sempre arranja culpado pelos seus fracassos, irmão. O único culpado pelo nosso fracasso é nós mesmos. Porque se a sua mente estiver mudada, Paulo disse, renovada pela transformação da nossa mente, se a nossa mente for de fracassado, nós vamos ser fracassados. E a grande característica do fracassado é culpar os outros pelo seu fracasso. Ah, porque foi aquele? Ah, porque foi aquela? Não, irmão, não arranje culpado pelas decepções que você tem, pelos problemas que você sofre. Se você caiu, levanta, bate a poeira, se coloca de pé e tenta de novo. E a tribulação, a provação faz parte da nossa caminhada com Deus. Irmão, você sabia que você aprende mais nas tribulações do que nos tempos de abundância? Sabia que você aprende mais? Você aprende mais no tempo de lágrimas do que no tempo de sorriso, porque você sabe que no tempo de lágrimas Deus está com você, Deus colhe as tuas lágrimas, Deus te sara, Deus te cura. No tempo da abundância, irmão, muitas pessoas nem lembram de Deus. No tempo de lágrimas a gente está nos cultos, aleluia, glória a Deus, mas a gente está ali buscando na madrugada. Quando Deus nos prospera, Deus nos abençoa, fala, não, hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou dar uma volta no parque, hoje eu vou ali na Expoag, não vai ter tão cedo mais esse negócio, né? Hoje eu vou ali dar uma voltinha, vou tomar um sorvete porque eu estou com dinheiro sobrando. Irmão, o vale nos ensina muita coisa. O vale ensina as pessoas a ficarem mais humildes. Você sabia? Os vales, pelo menos, se deixar ser tratado por Deus, os vales nos ensinam muitas coisas. E uma das coisas que o vale nos ensina é dependência de Deus. Depender de Deus. Você não depende do homem, você não depende do governo, você não depende de empresário, você depende de Deus. A sua dependência está em Deus. Meus irmãos, pastor, estou passando uma tribulação, ninguém vem me visitar. Você já falou isso, né? Ninguém vem até mim, não vem pastor, não vem ninguém. Sabe por quê? Porque no vale é você e Deus. Na provação é você e Deus. Às vezes tem até o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus querendo ir lá. Deus fala, não vai, porque eu quero treinar ele, eu quero saber onde é que está o coração dele. Aleluia. Aí você fica mendigando. Aqui não tem isso não, né? Vai nas redes sociais, ninguém me visita, ninguém olha para mim, ninguém me manda um zap, ninguém me liga, ô vida, ô céus, ô isso, ou aquilo, né? Porque antigamente o lugar de confissão era dentro do quarto, né? Era orando, Jesus me perdoa, Jesus meu coração está aqui. Hoje apareceu um novo Deus, Facebook e WhatsApp. Já viu, irmão? Hoje a gente sabe até para quem é as indiretas. A gente já sabe, ó, fulano que falou para ciclano. Ai Deus, eu estou sentindo tão angustiada, tão aflita, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Deus está dizendo assim, ó, quando tu desligar esse trem aí e vir orar, me buscar, eu vou mover na tua vida. Mas enquanto tu ficar abrindo o coração para o Facebook, para o WhatsApp, não vai acontecer nada. Sabe o que eu acho? Que a coisa mais melindrosa, me perdoe se você é assim, a coisa mais melindrosa e a coisa mais infantil é você colocar uma indireta em WhatsApp e Facebook. Porque se o cara, você que está me ouvindo aí, né, no culto de fé, porque se um cara é homem, e homem de Deus, uma mulher é mulher, e mulher de Deus, não precisa mandar indireta. Por que não vai lá e conversa, fala lá? Né? Eu sou macho para falar ali, no coisa. Às vezes nem quem é para chegar não chega, porque não está nem no teu rol de amigos. Então se você tem uma coisa para falar, você tem que chegar e dizer, missionário, pai, cara, não gostei disso, isso aqui vamos resolver, quero te pedir perdão e pronto. Mas às vezes os crentes são tão caça frouxa que preferem usar o Facebook e o WhatsApp como uma arma de ataque. Aí fica querendo levantar a mão dizendo, eu repreendo Satanás. O Satanás vai dizer assim, tu não tem coragem nem para acertar a tua vida com o teu irmão e quer me repreender. Fala Jesus. Tu não tem coragem nem de chegar lá e resolver, tu quer me repreender. Sai, capeta. Saio não, guarda o jardim do inimigo, né? Sai, eu não saio.
Está repreendido? Tá não, estou aqui. Mas por que tu não sai, capeta? Porque tu não tem coragem nem de resolver a vida com teu irmão, quer resolver a vida comigo? Sai pra lá. Sabia? A gente tem que ser mais homem, tipo. A mulher tem que ser mais mulher. Mulher de Deus. Tem alguém aí, irmão? Porque muitas vezes a gente quer ser abençoado. Coloca o nosso pedido de oração aqui, ó. Deus, a minha oração está aqui. Deus vai responder. A minha pessoa será respondida. Ah, Deus me abençoa, me dá um carro, me dá uma casa. Sabe o que você tinha que botar aqui e dizer: Deus, me ajuda a restaurar o relacionamento que está quebrado com muita gente dentro da igreja. Aqui talvez não tenha não, mas tem irmão que cumprimenta um, não cumprimenta outro. Ah, mas eu quero ter carro, moto. Mas do que adianta tu ter um carro e a moto se o principal, o relacionamento com as pessoas que te leva para o céu, não tem? Tem alguém aí, irmão? Por que você não faz isso? Porque você não tem coragem. Você não tem coragem de resolver uma treta com teu irmão, mas quer resolver uma treta com o diabo. Aonde é que você acha que vai sair vencedor? Nunca. Ah, porque o diabo sai, o diabo diz: eu não saio. Sai do meu casamento, não saio. Sai da minha vida financeira, não saio. Da vida espiritual, não saio. Por quê? Porque tu não resolve a tua vida com teu irmão. Aleluia. Deus tem uma vida abençoada para você, sim ou não? Mas a gente tem que ser crentes decididos. A gente tem que ser crentes firmes. Porque até para a gente receber uma grande bênção de Deus, a gente tem que ser maduro o suficiente. Porque se a gente não for maduro o suficiente, e Deus nos abençoar, e Deus nos exaltar, a gente vai dizer assim, ó: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai estar, eu esqueci o resto da letra, na plateia e você no palco, vai olhar Jesus brilhando em você. Aí o crente que recebeu a bênção, que não foi tratado, ele vai estar lá dizendo: tá vendo? Ó, Deus me colocou no palco, Deus me exaltou, e tu, infeliz, olha aí, gole seco. Não é desse jeito? As pessoas colocaram o seguinte: olha, o teu inimigo vai te ver tu exaltado. Mas o nosso inimigo não era o diabo? Sim ou não? Mas um evangeliquez moderno disse que o inimigo se tornou quem? O meu irmão. Sim ou não? Vamos ver eu exaltado. Não, irmão, quem tem que ser exaltado é Jesus. Pastor, e quando é que Jesus é exaltado na minha vida? Sabe quando é que é? Vem aqui, missionário. Vamos encerrar aqui já. Sabe quando é que Jesus é exaltado na minha vida? Aqui, está aqui o missionário. E só está tendo homens empresários dos Araújo, né? Fazendo propaganda para o Araújo aí, né? Quando Jesus é exaltado, não é quando tu recebe a chave de um carro. Sabe quanto que é? Não é quando tu recebe uma chave de um carro. É quando alguém chega em tu e fala assim, ó, pisa no teu calo. Aí você diz: aleluia, irmão, também te amo. Sabe quando é que Jesus é exaltado na tua vida? Vem aqui, eu vou. Quando alguém chega na tua face e pô, aí você vou dar ali outro soco ungido. Você não pode bater no outro lado, meu irmão. Eu te perdoo. Sabe quando é que Jesus é exaltado na sua vida? Não é quando você aumenta o seu salário na sua conta bancária. É quando o irmão fala mal de você e você continua amando o irmão, independente dele ter falado de você ou não. Oh meu Deus, se eu tivesse falado que você ia ganhar um carro, tinha um glória a Deus, né, irmão? Mas sabe quando é que Jesus é exaltado? É nesse sentido. Não é quando você recebe o carro. É quando você passa pela aprovação e você ama mais os irmãos do que os seus bens, do que as suas riquezas, a ponto de perdoá-lo. Jesus está sendo exaltado, e sabe o que a Bíblia diz? Que eles vão olhar e vão ver Jesus. Ele se parece com Jesus. Porque o que se parece com Jesus não é quem tem muito dinheiro. O que se parece com Jesus é quem suporta mais as tribulações. Ah, meu Deus. Quem se parece com Jesus não é quem tem a casa do ano ou o carro do ano. Quem se parece com Jesus é quem passa pela aprovação e é aprovado. Aleluia. A atitude de um vencedor e um campeão é não ter problemas com ninguém, porque os problemas que você tem com pessoas impedem você de ser abençoado. Porque eu estou te dizendo hoje, porque nós estamos na quarta e quinta-feira, e talvez o seu coração está cheio de problema, cheio de coisa ruim aí, você precisa consertar
para que as coisas que você colocou ali dentro se realizem, porque Deus, Ele não vai fazer coisas grandes enquanto você não consertar as coisas pequenas. Você entendeu? Vou repetir, Deus não vai fazer coisas grandes enquanto você não consertar as coisas pequenas.